Fala comigo, galera. Beleza? Jogo duro no Equador. O Flamengo conseguiu ali beliscar um pontinho ali, tirar um pontinho para levar para casa, né? Para não se distanciar muito assim do grupo. A gente ainda não tá na zona de classificação, a gente tá 4 pontos ali. Agora é fazer o que o Central Córdoba fez aqui, que foi vencer o jogo na nossa casa. A gente tem que devolver lá para conseguir aí equalizar isso aí e se manter ali como líder do grupo, dependendo do resultado do próximo jogo da LDU contra o Táchira, que é o patinho feio do grupo aí. Então vamos dar uma olhada aí, vamos ver o que foi falado pelo pessoal da Sport Center, canal ESPN Brasil. Simbora! Libertadores, Grupo C, partida entre LDU e Flamengo, rodada 3. Jogo que terminou 0-0 e o Sport Center agora na ESPN 4, no Disney Plus, TikTok e YouTube. Simbora! São os vingadores da rede social. A união completa. Eu nunca achei que eu fosse virar um TikToker tão cedo. Você viu só? Assim, vamos. Simbora, Marcelo Rafael. Ou tão tarde, você quer dizer, não é mesmo, Gustavo Zupac? Agora, o que mais me impressiona mesmo é o André Kfouri está nessa. Fala, André, tudo bem? Boa noite. Tudo bem, Marcela, Felipe e Gustavo, uma ótima noite a todos. Olha, vamos lá, mostrando como foi LDU e Flamengo 0-0. O Grupo C, LDU segue na liderança do grupo com 5 pontos. Central Córdoba na segunda colocação com 4. Flamengo fora da zona de classificação também tem 4 pontos, mas tem o saldo de 0. E o Central Córdoba com 1 ponto, com 1 gol de saldo. O Deportivo Táchira ainda não pontuou. 0-0 xoxo de um Flamengo que parecia, no primeiro tempo, Gustavo Zupac, que queria se preservar para a segunda etapa e na segunda etapa parecia que continuava querendo se preservar. Boa noite, companheiros. Boa noite, fã de esportes. Assim, o Flamengo, ele dá para olhar esse empate por diferentes óticas. Se a gente for olhar para quem é melhor, o Flamengo é melhor que a LDU. O Flamengo tinha como ter vencido o jogo de hoje. O Flamengo não venceu. Por esse olhar, talvez algum rubro-negro tenha ficado frustrado. Sob outra ótica, jogar em Quito contra a LDU nunca é fácil. E você empatar, assim, na teoria, quando saiu o sorteio do grupo do Flamengo, o jogo de hoje, esse jogo, era o pior compromisso que o Flamengo teria. E voltar para o Rio com um empate não é ruim. Então essa é uma ótica positiva para o empate. Aí você vai para o que já aconteceu na competição, e o fato do Flamengo ter perdido em casa para o Central Córdoba obriga o Flamengo a beliscar uma vitória fora para compensar a derrota. Por esse olhar, o jogo de hoje não foi o melhor. Então, existem diferentes caminhos. O que eu senti do Flamengo no jogo é que no primeiro tempo o Felipe fez uma escolha correta, no meu entendimento, de fazer um jogo de controle, de posse de bola e de controle. Quando você está na altitude, qual é a melhor estratégia? Tiroteio contra o adversário, correria para lá e para cá, ou você tentar diminuir a velocidade do jogo, controlar mais o jogo em termos de posse, para se preservar fisicamente para o segundo tempo, onde a exigência é maior. E essa foi a estratégia. E aí eu imagino que até pela escalação, o Felipe deixou Cebolinha, Araújo no banco, imaginando que se no primeiro tempo, através do controle, o Flamengo conseguisse abrir o placar, na segunda etapa, com a LDU saindo mais, ele teria os rapidinhos para o segundo tempo, para o contra-ataque. Mas o Flamengo não conseguiu construir vantagem. E aí, no segundo tempo, a LDU veio de fato para o jogo, levou mais perigo contra o gol do Flamengo e, naturalmente, o Flamengo baixou a sua produção, o seu ritmo na segunda etapa. No segundo tempo, a gente está vendo aí já lances, ficou um jogo perigoso, bem perigoso para o Flamengo. Mas no primeiro tempo o time foi melhor, embora pouco incisivo. Eu acho que, no geral, o empate ficou justo. Foi um jogo para empate, foi um jogo para 0-0 e agora o Flamengo vai ter que beliscar uma vitória ou na Argentina, que é o jogo fora que falta, para compensar a derrota do último jogo no Maracanã. Foi o que eu falei, o Flamengo tem que buscar essa vitória aí, tem que dar o troco no Central Córdoba para conseguir reaver os pontos que perdeu aqui no Maraca, né? E esse jogo realmente de hoje é um jogo difícil, vencer os caras lá é muito, muito, muito duro. Não é todo mundo que vence. Eu acho que o Flamengo levou esse pontinho, melhor que nada, né? Quem muito quer nada tem, então tá ótimo esse pontinho aí. André, queremos te ouvir depois daquele seu boa noite sucinto na onda do TikTok e também
do YouTube. Aliás, tem muita gente que tá no YouTube. É like, André, é like. E aí, você dá like pro Flamengo, pro resultado ou não? Não sei. Eu tô com o Gustavo. Você pode olhar pro resultado e para a atuação do Flamengo de duas maneiras. Se você for muito otimista, você considera que jogar em Quito contra a LDU nunca é uma missão simples. Times brasileiros, ao longo da história e até recentemente, sofreram ali. Então, você empatar com a LDU no estádio onde o Flamengo jogou hoje não é algo a ser dispensado. Mas o que aconteceu nesse grupo C da Libertadores da América até agora, que ninguém esperava, é a derrota do Flamengo para o Central Córdoba no Maracanã, né? E essa é a explicação da situação da tabela nesse momento. O Flamengo com um jogo a mais, mas com a mesma pontuação do segundo colocado. Todo mundo sabe, classificam os 2 primeiros de cada grupo para a sequência da Libertadores. Então o Flamengo vai precisar, também como disse o Gustavo, buscar fora de casa os pontos que ele perdeu no Maracanã. E talvez, né, a tarefa menos difícil seja vencer o Central Córdoba em Santiago del Estero, né, que é o local onde o time argentino manda seus jogos. No jogo de hoje, além da leitura bem feita do Gustavo, me surpreendeu um pouco o fato de, no primeiro tempo em especial, a LDU topar a proposta do Flamengo, né? O que a gente vê normalmente, e o jogo dessa noite seguiu bem esse roteiro das partidas na altitude, embora Quito esteja num lugar onde a altitude não pode ser dispensada, não pode ser desprezada, mas não é uma situação em que é tão difícil assim você, como visitante, imprimir ritmo. Não é La Paz, né? Exato. Só que, é claro, faz diferença. Por isso o Flamengo optou por controlar, e esse é o tipo de jogo que o Flamengo gostaria de fazer com todo mundo. Tem homens para isso, tem qualidade técnica, tem característica de jogador, individual e coletivamente falando, para jogar assim. Só que eu esperava que a LDU investisse num jogo mais rápido, num jogo mais físico, num jogo mais pelo alto, num jogo mais de finalizações de fora da área, muita jogada aérea, justamente para explorar os problemas que os times visitantes não adaptados têm a locais em que a altitude faz alguma diferença. E o Flamengo teve tranquilidade. O Calçade falou algumas vezes no primeiro tempo que os jogadores de meio de campo do Flamengo tinham tempo e espaço para receber de costas, para girar sem serem incomodados, para escolher o melhor passe. Isso é um presente quando você está numa situação como essa. Então, eu acho que se você olhar a atuação, fica a sensação que o Flamengo deveria ter ganhado o jogo. Porque o Flamengo sofreu muito pouco no segundo tempo e teve, durante boa parte da partida, as condições para se impor tecnicamente e fazer pelo menos um gol. Então eu não dou like para o Flamengo na noite de hoje, assim como eu acho que até agora, na Libertadores, o Flamengo está aquém daquilo que a gente imaginava, daquilo que ele pode... Normal, né? Normal não dá like. Deve ser santista, palmeirense, por isso que não dá dando like. Foi um empate heróico aí, trouxemos um pontinho e vamos que vamos. De fazer, tecnicamente, pensando nos adversários, pensando numa derrota que já estava completamente fora do que seria o normal e agora prejudica o Flamengo na classificação. É uma Libertadores, é uma fase de grupos até agora para o Flamengo mais discreta e um pouco decepcionante até, principalmente pelo padrão de atuação. Bom, Fãs de Esportes, o jogo foi no estádio Casablanca, Mendel Bidlovski está por lá e neste Sport Center a gente vai fazer todo o pós-jogo dessa partida entre LDU e Flamengo. Daqui a pouco vamos escutar o Felipe Luiz, ele vai falar em entrevista coletiva e os jogadores falaram na saída de campo. Vamos lá. Olá, Pedro, queria que você falasse pelas circunstâncias do jogo, muito difícil jogar aqui. Como que fica esse resultado para vocês, esse empate que vocês levam daqui? Também, como que foi a altitude, sentiu a altitude? Aqui é um jogo muito diferente do que a gente está acostumado, todo mundo sabe muito bem disso, mas a gente entrou para dar o nosso melhor. Infelizmente a gente conseguiu a vitória, mas pontuamos aqui fora de casa, agora se a gente ganhar deles lá em casa a gente passa eles e tem mais 3 jogos ainda pela frente, buscar esses 9 pontos que faltam
para conseguir a classificação. E você particularmente, como que você tem sentido? Você está voltando gradualmente, talvez próximo jogo mais alguns minutos, como que você está? Como eu falei, buscando o meu melhor nível físico, aqui uma dificuldade ainda maior com essa quando falta ar, quando respira ali, quando puxa o ar não vem, mas estou voltando aos poucos, como eu falei, adquirindo o ritmo de jogo e procurando melhorar a cada jogo. Falando sobre o jogo, viu que a estratégia do Flamengo era controlar bastante a bola, né? Você até pedia para sair tocando na defesa. Como que foi a questão da altitude, quanto que interferiu e como que fica esse resultado para vocês, esse empate que vocês levam daqui? Bom, lógico que é bem diferente de jogar em La Paz, que a gente jogou ano passado 2 vezes. Lá é realmente muito complicado. Aqui, quando o jogo fica muito de transição, é realmente mais difícil de você recuperar e aí você acaba abafando um pouco mais. Por isso que a gente se preocupou desde o início do jogo em controlar com a bola o jogo para poder descansar com ela, né? Então, acredito que a gente conseguiu por bom tempo fazer isso, criar as oportunidades. Acho que as maiores oportunidades deles foram em bolas cruzadas, que a gente sabia que era forte, mas mesmo assim a gente conseguiu defender bem. Poderíamos ter saído daqui com a vitória, mas o empate sai com um gostinho de derrota, mas ao mesmo tempo a gente sabe que é muito difícil levar pontos aqui. A gente viu como foi o Tátira, que fez um grande primeiro tempo, mas acabou sofrendo no segundo, então sai com saldo positivo esse ponto. Com esse empate, o Flamengo também não deixa a LDU distanciar e aí agora no Rio de Janeiro buscar para chegar mais próximo da LDU. Exato, essa era uma preocupação nossa também. O Central joga em casa amanhã, a LDU jogava aqui com a gente, então uma vitória deles nos colocaria numa situação muito difícil. A gente agora traz a vantagem para a gente de jogar em casa contra a LDU, então agora é a gente fazer o dever de casa e ir lá contra o Central também, poder fazer uma grande partida e conseguir sair com a vitória lá. Bom, Danilo, falando sobre o jogo, é sempre difícil jogar aqui, tem a questão da altitude, como que fica esse resultado para vocês? Uma avaliação também que o jogo do Flamengo contra a LDU. Eu acho que essa equipe, se tem uma coisa que pode crescer e hoje demonstrou, é aprender a sofrer. Acho que no futebol a gente tem que aprender a sofrer seguramente. Penso que hoje a gente poderia ter saído com os 3 pontos se tivesse um pouquinho mais de, talvez, concentração ali, um pouquinho mais de concentração, eu acho, ali de querer mesmo fazer os gols e vencer. Mas a equipe está de parabéns porque lutou junto até o final, não é fácil nessas condições. E agora ainda tem um caminho pela frente, a gente tem partidas para vencer e para passar de fase em primeiro. Como foi para você, como está sendo para você voltar a jogar Libertadores, né? Você tem uma recordação ótima lá de 2011, voltando agora num jogo típico de Libertadores. 14 anos para mim é especial, são provavelmente nos últimos anos de carreira, então estou procurando desfrutar bem essas oportunidades junto com esse elenco. São jogadores incríveis que estão me ajudando muito nessa readaptação aí. Como eu falei, a gente tem que ter na cabeça agora vencer os jogos, aqueles em casa, aqueles fora de casa, porque o que pede a história do Flamengo é passar em primeiro. Recebeu o troféu melhor em campo? Eu acredito pouco nos prêmios individuais, acredito que sim, a equipe trabalhou bem, se tem que receber um prêmio, é um prêmio de equipe. Obrigado. Aí a pergunta, porque foi Danilo o herói do jogo, hero of the match, neste 0-0 com a LDU. A gente ouviu o Pedro, ouviu o Léo Ortiz, ouviu o Danilo. Tem bastante coisa pra gente falar, mas para pegar o gancho do Pedro, que tá voltando. Teve uma bola no segundo tempo que ele até preparou, né, para um contra-ataque do Flamengo. Como é que tá sendo essa volta do Pedro? Gradativa, e acho inteligente por parte do Felipe conseguir contar essa história pro torcedor dessa maneira, porque o torcedor fica muito afoito, muito ansioso para ver o Pedro jogar de qualquer forma. E muitas vezes o técnico ou o clube, eles entram nessa onda. Para sorte do Pedro, porque essa volta gradativa é importante, o Flamengo consegue dosar, não há um desespero pela volta do Pedro. Então vai entrando de maneira gradativa. Há uma clara diferença de qualidade técnica. Isso não é nenhum demérito em relação ao Juninho, que hoje foi o centroavante, mas é uma clara diferença técnica entre o Juninho e o Pedro. O Pedro é um jogador de seleção brasileira, de característica também diferente. Para o Juninho jogar enfiado entre os zagueiros, como ele jogou hoje, é difícil. O Juninho não conseguiu se achar dentro do campo em termos de localização, até porque o Flamengo jogou já outras vezes com Bruno Henrique e Juninho no ataque, mas jogou como dupla, né? Bruno Henrique e Juninho como dupla. O Felipe, na maioria dos jogos dele como técnico do Flamengo, o Flamengo teve uma dupla de ataque. Hoje não, o Bruno foi ponta esquerda
o Gerson meia direita e o Juninho centroavante. Ele ficou encaixotado e não foi o jogo dele. Quando o Pedro entrou, ficou mais confortável para o Pedro esse encaixe dentro do jogo, além de uma qualidade técnica maior, e o Pedro louco para mostrar serviço, com menos tempo em campo, mais caixa, mais físico para mostrar. Então é uma volta que está sendo bem feita. É natural que hoje não tenha aparecido tanto, porque o Flamengo individualmente não se destacou, mas a gente viu contra o Juventude, por exemplo, uma volta ao Maracanã triunfal por parte do Pedro. Então, assim, não sei dentro da preparação do departamento físico do Flamengo quanto falta para o Pedro estar pronto para jogar 90, mas isso parece uma questão de tempo, e é importante que para esses 3 jogos restantes da Libertadores o Flamengo conte mais com o Pedro, porque é o que o André falou. O Flamengo da Libertadores, ele é até aqui decepcionante dentro do que o grupo oferecia e dentro daquilo que o Flamengo mostra em outros jogos, né? Então o Flamengo fez 3 jogos abaixo. 2 jogos ruins, os 2 primeiros, venceu jogando mal na Venezuela, perdeu jogando mal em casa. Hoje não foi um jogo ruim, mas foi um jogo abaixo e trouxe um ponto para casa. Em termos de classificação, não é o ideal, mas não há desespero. Em termos de atuação, é um Flamengo que decepciona na Libertadores até aqui. André, pensando no time do Flamengo, já colocaria o Pedro como titular? Você acha que já é este momento? Acho que depende de vários fatores, principalmente a programação feita pelo Departamento Médico do Flamengo para reintroduzir o Pedro no time, né? O protagonismo dele é indiscutível a partir do momento em que ele estiver totalmente recuperado e pronto para jogar, na parte física, ritmo, todas as coisas clicando, né? Como dizem os jogadores, é claro que ele vai ser o atacante do Flamengo e a referência principal do ataque e talvez do time, da maneira que ele prefere jogar, e mesmo que com tantas opções que estão na mão do Felipe Luiz em termos de escalação e de ideia de jogo, o Felipe tenha que investir naquilo que recebe melhor, né? Naquilo que contempla melhor as características do Pedro. Eu acho que hoje realmente não era o jogo para ele ser esticado, digamos assim. O Flamengo não precisa disso. A situação na classificação não é a melhor, mas eu vejo, principalmente pelas palavras do Danilo agora, Almeida, no final do jogo, que o grupo de jogadores do Flamengo muito provavelmente se enxerga no controle da situação. O Danilo, assim, a tradução da entrevista do Danilo a gente deveria ter forçado um pouco mais, se tivesse feito isso, teria ganhado o jogo. Essa é a leitura que eu faço daquilo que ele disse. E não fizeram isso por algum motivo. Talvez para não expor o time a uma derrota que seria muito, muito ruim mesmo, aí sim, na parte matemática, né, do Grupo C. Então eu imagino que os jogadores do Flamengo, para resumir em bom português, estão convictos que vão vencer o Central Córdoba na Argentina. E eu acho que um resultado como esse é altamente provável, por causa da necessidade, né? A necessidade, ela é um estímulo maravilhoso em todas as áreas da vida. No futebol não é diferente. Em relação ao Pedro, eu acho que é uma coisa gradual e está certo, não precisa correr risco. Ele passou muito tempo fora, existem vários problemas que são comuns para jogadores nesse retorno. Tomara que o Pedro não tenha nenhum deles, sim, mas o Flamengo está fazendo a parte dele para colocá-lo no time de maneira que ele suporte esse momento e não se prejudique por nenhum aspecto. O professor chegou, Felipe Luiz vai dar a entrevista coletiva e a gente apresenta aqui no Sport Center. Vamos ouvi-lo. Oi, Felipe, Letícia Marques do GE, tudo bem? Queria que você pudesse falar um pouquinho do Plata. Na última coletiva você rasgou elogios a ele e tinha muito uma expectativa aqui por parte dos equatorianos em vê-lo em campo. Então, queria que você pudesse falar... Desculpa, pode falar, desculpa. Nada, queria que você pudesse falar como você lidou com essa ausência de última hora do jogador e se no seu plano inicial de jogo ele seria titular e você precisou adaptar. Sim, ele seria titular. Falei com ele antes do jogo do Vasco. Disse a ele o planejamento que eu tinha para ele nos próximos jogos. Como falei para vocês, é um jogador muito importante para mim. É um jogador muito especial, tem todas as qualidades e características que eu gosto. Tem a fase ofensiva, defensiva, sabe atacar espaço, mas também sabe jogar pressionado, sabe associar com os companheiros, é um jogador muito importante. Infelizmente ele sentiu uma dorzinha no joelho diferente aí, que vamos ter que esperar a análise, né, dos exames para ver o que realmente aconteceu. Eu acho que além do treinador que
ficou triste de não poder utilizá-lo. Ele mesmo foi o que mais sofreu com essa não possibilidade de jogar na casa dele, no país dele, contra a LDU. Sei que ele queria muito, ficou muito frustrado e triste e chateado por não poder jogar, mas espero que ele possa se recuperar pronto, porque ele sabe disso, que ele é muito importante para mim e para a equipe. Felipe, boa noite. Boa noite. Queria que você fizesse uma avaliação da partida e da própria postura do Flamengo. Eu conversei com alguns torcedores da LDU que se mostraram surpresos e alguns até irritados pelo fato de que a equipe da casa não conseguiu se impor, não conseguiu o domínio efetivo da partida, né? Bom, boa noite. Eu vim jogar no Equador algumas vezes, né? E sempre é muito difícil jogar no Equador, não, em Quito, desculpa, no Equador, mas na altitude de Quito. E sempre é muito difícil. Já tomei aqui goleadas, também já venci um jogo aqui, mas sempre é um jogo muito complicado, porque todo o contexto é diferente. A bola é muito mais rápida, os domínios eles escapam do pé. Às vezes o jogador está acostumado a dar um passe na frente e ela vai embora, porque ela não freia, a bola vai embora. Então, conversei bastante com os jogadores e optamos por um plano de aproximação, de passes mais curtos e principalmente saber que o adversário também cansa e também corre, também tem que correr na altitude, por mais que eles estejam adaptados, estejam já totalmente aclimatados aqui, mas fazer eles correrem atrás da bola frustra e cansa, e eles não podem fazer o volume que eles costumam fazer na casa deles. Eu assisti, bota aí, desse ano praticamente todos os jogos deles, e em casa é impressionante o volume que esse time tem, né? E também analisei os times que jogaram aqui com linha de 5, sofreram muito porque eles conseguem te afundar para dentro da tua área, e com um número de cruzamentos muito altos e chutes de fora da área, rebotes, e principalmente o Arce, né, que é o cabeceador tão poderoso nesse jogo aéreo, eles acabam te empurrando e você acaba não conseguindo sair, né? Então, às vezes, dá uma falsa sensação de que o espaço está ali, mas você acelera, acaba perdendo a bola, tem que correr atrás da bola. Isso, depois do segundo tempo, se nota muito. E então, eles fizeram uma pequena mudança, jogaram com 2 volantes. Eu esperava que eles viessem com 4-3-3 e optaram por individualizar no Arrascaeta, né? Com o volante, marcou o Arrascaeta praticamente o jogo todo. Mas isso nos dava a possibilidade de sair. O difícil era também acelerar, porque, como eu falei, cada passe no espaço ela vai embora. Por exemplo, o Gerson recebeu uma perfeitamente e o passe era perfeito para o Wesley se fosse no nível do mar, mas aqui acelera, ela vai embora. E isso os jogadores entenderam rápido com o treino de ontem, com o jogo de hoje, então optaram por ter um jogo mais de controle o tempo todo e esperar pelas chances aparecerem, pela atração do adversário na pressão da bola. Tivemos aí oportunidades, né, de finalizar, de chegar perto da área e depois não conseguimos fazer, mas pelo que eu vi principalmente do jogo do Táchira, é que a LDU dominou todo o segundo tempo e foram mais de 15 cruzamentos na área. Aqui foram só os últimos, se não me engano, 5 ou 10 minutos. Então eu acredito que tenha sido um jogo importante, muito bom dos meus jogadores. Eu estou muito orgulhoso do esforço que eles fizeram, porque é muito difícil jogar aqui. Felipe, boa noite. Rafael Grande, da TV Globo. Eu queria até pegar esse último gancho que você disse sobre a opinião que você teve do desempenho dos atletas, né? Se dentro do que você pensou de estratégia, do que você pediu para eles, se você acha que eles conseguiram responder bem ao que estava combinado, e também se fisicamente os jogadores, na sua opinião, conseguiram se adaptar a essa condição, se alguém precisou de alguma ajuda extra, de repente, no intervalo. Se puder falar um pouco para a gente como é que foi seu ponto de vista sobre isso. Obrigado. Bom, primeiro o jogador, eu acho que só o Bruno, né, que pediu auxílio de oxigênio, mas assim, todos sentem, todos. Só que assim, eu também peguei os dados do ano passado, dos jogadores que sentem menos ou que sofrem menos. Então a função defensiva mais importante do time hoje tinha o Gerson, que era o encarregado de pressionar o zagueiro alto e também ajudar o Wesley dentro da área, então ele tinha que fazer um esforço muito grande. E ele fez de uma forma incrível esse esforço, e depois com a bola no pé, é um jogador que não perde a bola, né? Um cara que cria muito jogo. Então assim, o Gerson foi realmente o sacrificado, talvez na parte física, pela equipe.
Mas depois, por exemplo, fisicamente o Eric e o Everton, impressionante. Assim, o Everton estava bastante tempo sem jogar, correu o jogo todo, não errou quase nada, cobriu um campo, assim, cortou muita bola perigosa. É um jogador, eu sei que a torcida às vezes pega no pé, mas é um jogador muito importante. Ninguém é titular da Copa do Brasil por acaso, né? E fazendo o jogo que ele fez, então eu confio muito nele. Fiquei muito feliz pelo jogo dele, fiquei muito feliz pelo jogo do Ayrton, já contra o Vasco e hoje. São jogadores que precisam dessa confiança, precisam se sentir confortáveis dentro do campo. E, assim, a nível geral, eu fiquei feliz com o desempenho de todos eles. Não posso te dizer que nenhum, assim, que eu não gostei. Okay? Felipe, boa noite. Boa noite. Dada todas as dificuldades que tinha, a questão da altitude, você perde o Gonzalo Plata ali, hora antes do jogo, era um jogador que, talvez do seu grupo, seria o mais adaptado a jogar aqui, fez base no Independente Del Valle, apesar de não ser daqui de Quito, mas jogou por muito tempo, quando joga na seleção, joga aqui. Você perde um jogador importante hora antes do jogo, você não tem o De La Cruz, que também é uma peça-chave ali no meio campo, você não tem o Alexandro, que é um jogador experiente na lateral. Queria saber de você o sentimento que você sai daqui, de ter ganho um ponto ou de ter perdido 2 pontos. Não, queríamos ter vencido. Era importantíssimo essa vitória, né? Porque nós mesmos nos colocamos nessa situação de perder o jogo em casa contra o Central Córdoba, onde, claro que agora temos que tentar. Agora e sempre, o Flamengo tem que entrar para vencer todos os jogos sempre, né? Mas, dadas as circunstâncias da dificuldade que é jogar aqui, não pelos desfalques, porque pode ser que a torcida ou até vocês da imprensa não tenham a confiança plena, mas eu tenho a confiança plena nesses jogadores que entraram hoje. E eles oscilam, mas eu confio na qualidade e no talento que eles têm, por isso que eles estão no Flamengo. Então, não pelos desfalques, mas sim dadas as circunstâncias da dificuldade que é jogar com a LDU, nos deixa vivos para poder continuar buscando a nossa classificação aí nessa fase de grupos, que é o objetivo. Última em português e caminhamos para o espanhol. Felipe, aqui na frente, tudo bem? Boa noite. Gabriel Alfocanapá para Azul Rubro Negro, Revista Placar. Felipe, hoje você fez seu primeiro jogo como técnico na altitude, né? Você já atuou algumas vezes como jogador, seu primeiro jogo hoje. Eu queria que você falasse quais foram as principais diferenças na sua preparação, né? A gente sabe que a sua preparação provavelmente começou logo depois do jogo contra o Vasco, né? Que você gosta de sempre preparar o próximo jogo. Quais as principais diferenças que você encontrou de ser um técnico e ser um jogador na altitude? E se puder falar também um pouquinho sobre o Ayrton Lucas, de novo, fez uma excelente partida, sendo muito elogiado nas redes sociais. Obrigado. Cada entrevista que eu dou é quase a primeira vez em alguma coisa, né? Primeira vez no Brasileiro, primeira na Libertadores, primeira na altitude. O treinador jovem é assim. Mas estamos aí para isso, para evoluir, continuar aprendendo e melhorando. Mas, como eu respondi ao teu companheiro antes, o fato de eu ter jogado aqui e ter sido um dos jogadores que mais sofria com a altitude, me dá a possibilidade de dar alguns conselhos para os jogadores, conselhos não, algumas dicas, algumas pistas para os jogadores para poder se sentirem melhor. Mas é impossível, cada um tem uma adaptação, cada um sente de uma forma, cada um joga de uma forma, mas o plano de jogo, quando eu estudo o adversário, eu não posso olhar se está na altitude, está no nível do mar. Eu olho os números dos jogadores, os sistemas, onde estão os espaços, onde estão as manipulações, e ali eu tento dar uma solução para os jogadores para eles poderem achar e se sentir mais confortáveis dentro do campo. Depois, a decisão dentro do campo são deles, se eles têm que acelerar, se eles têm que segurar mais o jogo, se é o momento de chutar de fora da área, se é o momento de cruzar. Então, a escolha são deles, né? Mas a única coisa que eu falo, assim, que eu tentei falar para eles o que eu achava de quando a gente jogava aqui, o que servia mais para a equipe. E eles, às vezes, a maioria deles já jogou aqui, sabe perfeitamente como é que é. Se sofre, não tem o que fazer, se sofre. Aqui você vem para sofrer. É impossível desfrutar do mesmo jeito que no nível do mar, né? Mas é uma dificuldade que temos pela frente, e essa é a beleza da Copa Libertadores, na minha opinião. Eu acho uma experiência bonita poder jogar na altitude. Felipe. Desculpa, do Ayrton. De jogo, quando eu estudo o adversário, eu não posso olhar se está na altitude, está no nível do mar. Eu olho os números dos jogadores, os sistemas, onde estão os espaços, onde estão as manipulações, e ali eu tento dar uma solução para os jogadores para eles poderem achar e se sentir mais confortáveis dentro do campo.
Depois a decisão dentro do campo são deles, se eles têm que acelerar, se eles têm que segurar mais o jogo, se é o momento de chutar de fora da área, se é o momento de cruzar. Então a escolha são deles, né? Mas a única coisa que eu falo, assim, que eu tentei falar para eles o que eu achava de quando a gente jogava aqui, o que servia mais para a equipe. E eles, às vezes, a maioria deles já jogou aqui, sabe perfeitamente como é que se sofre, não tem o que fazer, se sofre. Aqui você vem para sofrer. É impossível desfrutar do mesmo jeito que no nível do mar, né? Mas é uma dificuldade que temos pela frente, e essa é a beleza da Copa Libertadores, na minha opinião. Eu acho uma experiência bonita poder jogar na altitude. Felipe. Desculpa, do Ayrton. O Ayrton precisava de um jogo sólido, um jogo onde ele dominasse a lateral outra vez, que ele se sentisse dono da posição, onde ele controlasse os tempos e os de ataque e de defesa, e contra o Vasco ele não errou passes, ele fez o time andar muito rápido, uma forma rápida, e depois ele deu uma solidez defensiva para a equipe, e principalmente a bola aérea no jogo da defesa da área, que era uma coisa que a própria torcida pegava no pé. Ele teve que marcar o Vegete praticamente todo o jogo, e ele fez perfeito. O tempo que ele durou, como eu falei, ele estava sem sequência, e é muito difícil o jogador desempenhar sem sequência. E aí hoje, com o jogador com confiança e com sequência, a gente vê o Ayrton que veio para o Flamengo, esse Ayrton que me deixou no banco, o Ayrton que é capaz de chegar na seleção brasileira, e pode muito mais. E nós vamos pouco a pouco dando esses pouquinhos de confiança para ele evoluindo aí e continuar crescendo junto com a equipe, que ele é muito importante para a gente. Felipe, aqui. Oi, Boa noite. Letícia de Almeida, Falazoeiro TV. Me permite fugir um pouquinho do tema do jogo, né, em si. A informação que saiu essa semana é que o Flamengo foi comunicado que o time, né, da Turquia, o Göztepe, não vai exercer a opção de compra do meia Vitor Hugo. E, por consequência, ele vai retornar ao Flamengo. E aí a informação que saiu também na imprensa é que você teria dito que não conta com o jogador e que ele estaria sendo liberado para ser negociado. Queria que você explicasse, né, ou esclarecesse essa situação a respeito do meia Vitor Hugo. Obrigado. Não é verdade. Primeiro, ninguém nem mencionou o nome do Vitor Hugo para mim, da diretoria, nem o presidente, nem ninguém. Eu falo com o Boto diariamente, não foi em nenhum momento o assunto. Eu joguei com ele, eu gosto muito dele, é um jogador muito bom, importante, que não perde a bola, é um meia com muita qualidade, e que foi titular do Flamengo em 2022, parte de 2023, que o São Paulo foi praticamente titular na frente do Everton Ribeiro, e perdeu espaço em 2024 e optou por sair, né? Então, assim, a montagem de elenco, eu participo e dou opinião, mas a montagem de elenco não é minha. Se no dia de amanhã o Boto resolver trazer o Haaland sem falar comigo, eles podem fazer, claro, eles vão escutar minha opinião, eu vou falar, esse jogador encaixa mais ou menos, e eles vão fazer a montagem de elenco sempre da diretoria. Então, no caso do Vitor Hugo, não é verdade, é um grande jogador, eu não sabia de nada, mas claro que virão reforços, jogadores chegarão aqui para ajudar, outros que não estão tendo espaço e vão sair, esse é o ciclo do futebol sempre, e o importante é que tenhamos um elenco bem compensado em todas as posições, para que aconteça o que aconteceu hoje. Perdemos 2 volantes, mas os 2 volantes que jogaram são top, e perdemos um lateral e o outro é top, e ainda tem um que vai voltar, e essa concorrência faz eles crescerem. Hoje, por exemplo, para mim, o melhor zagueiro do Brasil até agora, que foi o Léo Pereira, ficou fora, os outros 2 jogaram muito, então para mim é ter um elenco completo e equilibrado na forma para eu poder depois escolher as peças e a equipe ser forte, independente das peças que faltam. Mas, repito, ninguém falou comigo do Vitor Hugo. Mentira o que falaram por aí. Em espanhol. LDU no Rio de Janeiro o próximo mês. Por fora, ¿no? Me imagino que va a ser un equipo que va a seguir intentando presionar, va a seguir intentando hacer su juego, que es un juego muy vertical, directo, sobre todo con muchos cambios de frente y de orientación y centros al área y rupturas al espacio. Entonces, imagino que van a intentar aprovechar muy bien nuestras pérdidas para intentar tirar contras rápidas.
pero en nuestra casa obviamente tenemos que hacer un partido muy sólido, mucho más sólido de lo que hicimos con Córdoba, para poder vencer, ganar, porque por supuesto no es fácil. Un equipo que llega a la fase de grupo de Libertadores nunca es fácil de jugar. Hola, profe, ¿cómo le va? Luis Quiroz de Radio La Red, le saluda, un gusto. Le salió a la perfección la planificación del partido. Analizábamos que usted incluso estudió mucho al rival. La banda más fuerte que tiene Liga es la derecha. Cuando se junta Daniel de la Cruz y Brian Ramírez, marcan una diferencia notable. Y hoy prácticamente los tuvieron cubiertos, no un mano a mano, y no ganaron. ¿Salió a la perfección lo que usted quería venir atrás, llevarse un punto de Quito? Bueno, a nivel defensivo fue un partido muy sólido, sí. No, yo no quería venir aquí a ganar un punto, yo quería ganar 3. El plan de partido a nivel defensivo estuvo muy bien, sobre todo porque la línea estaba muy valiente, estaba alta, dejábamos pocos espacios entre líneas. Con eso no tenían tiempo para girar el juego rápido y encontrar a este jugador que es súper peligroso, que es Ramírez, ¿no? El extremo. Me encantó, me parece buenísimo. Tiene muchísimas asistencias, el lateral también, y creo que es joven, ¿no? El lateral, si no me equivoco, es muy joven, tiene mucho más margen de mejora aún, y sabíamos de eso. Entonces yo creo que al adelantar bien las líneas y los jugadores tuvieron mucho coraje para jugar altos, no dimos los espacios y los tiempos para que ellos pudieran asociarse. Entonces tuvieron que hacer un juego más directo, y ahí nuestros centrales se sintieron cómodos en esa situación y conseguimos acelerarles, ¿no?, el juego. Luego, cuando bajamos un poco, no estábamos tapando bien los pases por dentro, y estaban entrando por dentro, y ahí no dábamos tiempo de nuestra defensa a salir y ganar metros, y eso nos hundió un poco los últimos 10 minutos, y ahí se les vio lo peligroso que son, ¿no? Porque con ese volumen de tirar centros y los rematadores que tienen dentro del área siempre es complicado defender, pero yo me imagino que el plano a nivel defensivo estuvo muy bien, y a nivel ofensivo estuvo bien, pero puedo mejorar también. Ok. Una pregunta. Profe, ¿cómo le va? Buenas noches. Ahora este punto, ¿cuánto le puede servir para esta recta final? Ya se viene el cierre de los grupos. En Brasil está prohibido volver a perder como sucedió contra Central. ¿Cuán importantes son esos 2 partidos que le queda frente a Liga y también al Táchira ya como dueño de casa? Una buena noche, profe. Buenas noches. Nosotros no estamos en una posición cómoda, la verdad, en este grupo, ¿no? Estamos con 4 puntos, estamos por detrás de LDU. Pero es verdad que tenemos 2 partidos en casa, pero tenemos un partido fuera contra Córdoba que no va a ser fácil. No es ninguno de los 3 va a ser fácil, pero creemos que con nuestro equipo, con nuestro modelo, vamos a poder pasar, que el objetivo es pasar. Si es en primero, mejor, pero el objetivo es pasar de fase de grupos, porque es un calendario muy apretado, un calendario muy exigido, donde tenemos muchos viajes, muchos partidos seguidos. Venimos jugando ese es el 4º partido en 12 días que tuvimos. Entonces los jugadores hicieron un esfuerzo muy grande, y tendrán que seguir haciéndolo para que podamos pasar, que es el objetivo, llegar a la fase de octavos, ¿no? Y después ahí ya intentar llegar lo más lejos posible de esa competición, que es tan bonita y tan especial. Pero seguro que no va a ser nada fácil ganar en Río, porque, como dije a tu compañero antes, si está en fase de grupo de Libertadores es porque tiene mucho mérito y porque ha conquistado su plaza ahí, porque tiene buenos jugadores. Así que vamos a intentar seguir mejorando para cumplir nuestro objetivo. ¿Okay? Buenas noches. Chao, pessoal. Chao, profe. Buenas noites, Felipe Luiz. Casablanca, vamos com o Mendel Bitlowski, vamos comentar daqui a pouco a entrevista do Felipe Luiz, mas nós vamos conversar com o Mendel porque ele está na zona mista. Vamos ver quem é que está passando por lá. Mendel, boa noite, bem-vindo ao Sport Center. Boa noite, Marcela, boa noite a todos. Estou na zona mista aqui do estádio Casablanca, aqui em Quito, no Equador, depois da chuva que caiu, né? Pelo menos parou agora, está mais tranquilo aqui no estádio, nesse empate 0-0 do Flamengo. Flamengo criando algumas chances, né? Criou chance com o Luiz Araújo, com o Arrascaeta no primeiro tempo, o Everton Cebolinha no finalzinho da partida, ele deu também criando chances, mas o jogo termina 0-0 aqui na altitude de Quito, 2.850 metros acima do nível do mar. Isso é uma questão que tem que ser levada em consideração. O fato é que o Flamengo permanece na 3ª colocação do grupo C,
fora da zona de classificação. Ainda tem o jogo também do Central Córdoba contra o Deportivo Táchira, mas os jogadores ressaltando que a LDU não disparou no grupo, não avançou bastante, ficando distante do Flamengo. Esse é um ponto também que os jogadores trouxeram para levar em consideração. A gente vai ouvir os jogadores falando daqui a pouco, mas também informação importante em relação ao Gonçalo Plata, né? Ele estava para ser titular, só que antes da partida, no treino de segunda-feira, ele sentiu uma lesão no joelho esquerdo. Ele foi cortado do jogo, vai ser avaliado nesta quarta-feira para saber a gravidade desse problema, como que ele fica para a sequência da temporada. Sobre o Alexandro, com um edema na coxa, também não viajou para cá, para o Equador. O Flamengo trabalha para que ele esteja apto para a partida contra o Corinthians, próximo jogo do Flamengo no domingo, e aí depois a próxima partida do Flamengo pela Conmebol Libertadores só no dia 7 de maio contra o Central Córdoba. O Ayrton Lucas também deixou a partida no finzinho do jogo, ali caiu no gramado, mas conversando com o pessoal do Flamengo, aparentemente não é nada que preocupa. Então daqui a pouco a gente traz personagens depois do empate do Flamengo aqui na altitude de Quito, 0-0 contra a LDU. Marcela. Valeu, Mendel. Obrigada. Então, prioridade para o Mendel Bidlovski na zona mista, trazendo todas as informações para a gente. E é isso, rapaziada. É isso. Esse é um trecho aí do Sport Center, da ESPN. Créditos aí à ESPN Brasil. Um trecho da entrevista do Felipe Luiz. O Flamengo trouxe um ponto importante do Equador. Não abriu uma distância muito grande no grupo. O melhor dos cenários seria o Táchira vencer, né? Se não vencer, um empate e a gente fica todo mundo coladinho ali. E com relação ao jogo do Central Córdoba, não tem outra alternativa. É devolver, né, lá o que eles deram a gente aqui, para trazer esse resultado aí e deixar o Flamengo mais confortável aí nessa situação. Deixe seu like aí, pessoal. Compartilha com a galera aí. Senta o dedo novamente no like, se inscreve no canal. Créditos aí a ESPN Brasil. Link vai estar na descrição. Ao Sport Center. Valeu, rapaziada. Saudações rubro-negras e fui!